Olá, você começa agora mais um Frente a Frente. O nosso convidado hoje é o economista Marcos Calheiros, presidente do Corecon, o Conselho Regional de Economia. O professor Marcos Calheiros vai nos falar, né, sobre as considerações críticas que ele pode fazer também sobre um documento na forma de carta aberta à sociedade referente a medidas de combate à pandemia da Covid-19, que se tornou conhecido como Carta dos Economistas, não é? Intitulada "O país exige respeito, a vida necessita da ciência e do bom governo". Portanto, professor Marcos Calheiros, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente. E comecemos justamente pela análise, né, dessa carta aberta do Conselho Federal de Economia ao país, diante da gravidade da situação da pandemia aqui no Brasil. O que se pode dizer diante do que já foi constatado sobre a vacina ser a saída para a economia, para o restabelecimento da normalidade econômica do país? E obrigada mais uma vez. Bom dia, Gorete. Bom dia para você, para o Pedro, para todos os seus familiares. Quero dar um bom dia a todos os seus telespectadores e também dizer o seguinte, que nós estamos entrando na Semana Santa e todos aqueles que tiveram seus entes queridos, que venham dias melhores pela frente, que o Senhor abençoe as suas famílias. Gorete, o que nós estamos vendo é o seguinte, a vacina é a medida profilática. Isso sempre foi nós tivemos, eu quando pequeno eu tive sarampo, catapora, papeira, hoje não existe mais isso porque tem as vacinas. Eu, por exemplo, eu sou vacinado eu sou vacinado de tétano, eu sou vacinado de gripe, eu sou vacinado de pneumonia, tá entendendo? Todas essas vacinas que podem ter, eu sou vacinado. Então, a carta mostra o seguinte, que a vacina são as medidas profiláticas, as medidas preventivas, que numa sociedade como a nossa, é necessária ser tomada para que o país possa voltar a crescer, a entrar no rumo de crescimento. Porque só podemos crescer se não tivermos esta aglomeração de pessoas numa fábrica, num shopping, certo? Nós precisamos usar as medidas de álcool gel, certo? Nós precisamos usar as máscaras também. Tudo isso é feito no mundo inteiro. Você, para ter uma ideia, na Guerra Civil Espanhola, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, e veio o vírus que ficou conhecido como espanhol, como gripe espanhola, porque era a mídia espanhola que noticiava. As pessoas usavam naquele tempo já máscara, usava isolamento, aglomeramento, usava tudo isso para separar. Então, todas essas gripes, a gente tem que estar isolado, a gente tem que estar seguindo o ritual médico e sanitário prescrito pela ciência. Pois bem, nesse sentido, a Carta dos Economistas cobra providências no âmbito do governo, uma coordenação única para todo o país, com a participação, claro, dos estados e dos municípios. Mas o que ocorre, de fato, professor Marcos, é que a gente não vê um exemplo claro do próprio mandatário da nação, do presidente Bolsonaro, né? Ele demorou, agora mais recentemente, que está usando a máscara, que é um instrumento de proteção existente para o vírus, né? E isso tem repercussão junto à sociedade. Tem repercussão porque ele, como mandatário maior, passa a ser um exemplo. Agora, veja bem, nós tivemos também inúmeros problemas já quando estava se detectando o coronavírus. Governadores de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro não quiseram adiar as festas carnavalescas para isso, entendeu? Para não perder. De fato, né? Mas foram no ano passado, no ano anterior, não. No ano anterior não foram adoados. Por exemplo, o próprio doutor Drauzio Varela, que é um cientista, disse, isso é uma gripezinha, é um negócio. O Trump, presidente dos Estados Unidos também. Então, foi havendo essas controvérsias, porque era um vírus novo que tá chegando sem ninguém ter muito conhecimento, ninguém
imaginaria que chegaria a essas proporções. Agora, veja bem, começou na China, mas a China é um país altamente organizado. Você viu naquela cidade de Wuhan, eles com 12 milhões de habitantes, eles conseguiram fechar toda a cidade ali, isolar o vírus lá dentro, com a força das suas organizações e também, diga-se de passagem, o Partido Comunista lá, muito organizado, teve a força de organizar com todas as instituições e conseguiram barrar a expansão do vírus. Pois Isso é, eles tiveram. o senhor falou agora numa questão que é crucial. E como avaliar a pressão, por exemplo, dos empresários nacionais aqui do Brasil contra essas medidas mais restritivas e até o lockdown, quando se sabe da efetividade dessa medida em outros países? Todos os países que realizaram o lockdown conseguiram superar, não é, estancar a contaminação. E no Brasil há uma dificuldade imensa, não é? E a falta de uma condução feita pelo Ministério da Saúde, que teve uma atuação até então pífia, né, do seu papel de organizar o processo de vacinação, que é uma referência. O Brasil tem expertise nisso aí, através do SUS. Né? Isso. Exatamente, o Brasil tem expertise no SUS, inclusive, já existe há décadas e décadas o Programa Nacional de Imunização. Isso já existe há muito tempo. Agora, foi feito, e para pôr em prática no Brasil foi muito difícil. O orçamento foi votado esse ano, o presidente não deu exemplo, diversos governadores não deram exemplos, prefeitos também não deram exemplo. Aí você pegou, como eu disse, o presidente da maior potência americana, também não foi aquele que deu um grande exemplo. Na Europa mesmo, o primeiro Inglaterra. O Boris Johnson, mas ele, na verdade, o Boris Johnson não deu exemplo, mas depois reconheceu e passou a depois reconheceu. Uma voz ativa nesse sentido. Uhum. Exatamente. Aí o que é que ocorre? Ocorre o seguinte, ninguém imaginaria que chegaríamos no pique que chegamos hoje. Agora, veja o seguinte, o país que saiu, a China, hoje está literalmente controlado. A China, ela tem de mortes uma quantidade mínima relativizando com sua população. Por quê? Aí não vou entrar se é ditadura, se o governo é forte, se não é, mas o governo dele deu resultado. Como eu disse, na cidade de Wuhan, com 12 milhões de habitantes, a cidade foi isolada, a cidade foi fechada e fizeram um lockdown em vários locais e conseguiram controlar o vírus. E ano passado mesmo, a China foi o único país do mundo a crescer. A economia chinesa chegou a crescer 2,5% ao mundo, conseguindo ser o maior exportador. Aí o governo chinês injetou muito dinheiro na economia, gerando renda, gerando empregos. Então, o único dos países que cresceu foi a China. Estados Unidos teve uma queda muito grande, o Brasil, que se esperava uma queda de 9%, melhorou, ficou em 4%, a Alemanha teve uma queda muito grande, a Inglaterra chegou a 9% negativo, a França também. Então, desses países, a China foi o que salvou-se, a grande potência foi a China, porque nos Estados Unidos também foi uma calamidade. Nos Estados Unidos já morreram 555 milhões de pessoas, 555 mil pessoas para uma população de 328 milhões de habitantes. Outra coisa também, Gorete, você teve locais que as pessoas não obedeciam. Na França, no Brasil, você vê, por exemplo, festas, bailes, no Rio de Janeiro, São Paulo, no interior, as pessoas procuraram não seguir os conselhos médicos de não fazer aglomeração. Um ano de pandemia é inaceitável que a população ainda não tenha tomado para si os exemplos, né, professor? E nesse sentido, ainda tem outra condicionante que prejudica a economia. Enquanto os empresários, em geral, não querem nem saber de restrição do comércio, por outro lado, as pessoas também muita gente desempregada, e isso para o país é terrível, porque a fome aumenta e agora o governo, desde dezembro, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março, suspendeu a ajuda do emergencial a essas pessoas e agora vão receber bem menos. Qual é a saída que o senhor vê diante desse quadro?
Olha, nós temos um país de contradições. Você vê, nós somos o Brasil, uma das maiores indústrias aeronáuticas com a Embraer, um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo, um maior agronegócio, um dos maiores agronegócios, com trator, máquinas, equipamentos, fertilizantes. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo, uma das maiores indústrias automobilísticas do mundo. Né? O agronegócio, perdão interrompê-lo, o agronegócio não sofreu porque foi destinado à exportação, né? Uhum. Destinado à exportação, grande parte para a China, para outros países que precisam se alimentar. Mas você vê a contradição. O Brasil tem o 76 IDH, sétimo IDH do mundo. O Brasil é o segundo país mais violento da América, é o 9º país mais violento do mundo. Ele está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Repare, você vê que quando foi dada aquela... Professor, com essa desigualdade, é possível garantir desenvolvimento econômico? Claro que não, não é? Olha, não. Você vê o seguinte, no governo, no ano passado, foi dada uma ajuda em que a gente viu que chegou a 100 milhões de pessoas. Até teve estados como Alagoas e outros que houve um incremento no comércio. Você pode notar em que até o primeiro semestre do ano passado a economia estava negativa, totalmente negativa. Depois, com a ajuda, o 13º, como foi agora, antecipado, vai injetar agora nessa economia 50 bilhões de reais. O governo injetou também recursos. Agora, o orçamento não comporta tanto dinheiro. O país é um Brasil que já tem um déficit muito grande, ou seja, ele gasta mais do que arrecada. Então, você teria que cortar de alguns segmentos para beneficiar o pessoal das camadas mais pobres. Essa desigualdade latente é coisa de décadas na sociedade brasileira. Precisamos melhorar saneamento básico, água tratada, segurança pública, a segurança jurídica. Vou dar um exemplo agora, professora. Por exemplo, a Ferrogrão que sai do Mato Grosso vai até o porto lá em Belém. Porto de Santos também. Uhum. Nós já estamos vamos ter hein? É a ferrovia? A ferrovia nacional, essa que sai da Ceilândia, no Maranhão, e vai até o Porto de Santos. Tudo obras continuadas. A obra existia, estava parada, continuou. O governo agora está fazendo a FIO, a Ferrovia Leste-Oeste, que sai do Tocantins, passa por Goiás e corta a Bahia todinha até o Porto de Ilhéus. Essa que sai do Maranhão ou de Mato Grosso e vai até Belém. Para essa ferrovia é fundamental para o agronegócio, porque no lugar de mandar pelo Porto de Santos, você de Belém, você já pega o Canal do Panamá, para onde? Para a Índia, para a China, para tudo isso. Houve um tratamento jurídico agora, suspendendo o começo da obra. Quer dizer, o Brasil também tem esse lado jurídico que leva insegurança para empresários internos, empresários externos, para a população, para tudo isso. Pois é. Essa questão da insegurança ou a segurança jurídica para investimentos a gente vai abordar no próximo bloco. Em 1 minuto, professor Marcos Calheiros, estaremos de volta ao Frente a Frente. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o economista Marcos Calheiros, ele que é presidente do CORECON, o Conselho Regional de Economia de Alagoas. Portanto, eu agradeço ainda nessa conversa que foi possível que está sendo possível com o professor Marcos Calheiros. Professor,
Em relação a investimentos em segmentos, por exemplo, como produtores de leite, não é? Deles terem uma taxa de financiamento de 6%, e isso, se a gente trouxer aqui para a nossa bacia leiteira, isso é um grande incentivo, não? Não tenha dúvida. Inclusive, o governo, no ano anterior, deu incentivos, deu incentivos com juros subsidiados no Banco do Nordeste, certo? Os governos estaduais, os governos federais postergaram a arrecadação de impostos. Tudo isso visando o quê? Capitalizar as empresas. E para a nossa bacia leiteira é muito bom, porque Alagoas é um estado pequeno que não tem, que a bacia leiteira é de fundamental importância na nossa economia, aqueles vários municípios ali da região, na geração de emprego, de renda, na produção de queijo, de manteiga. Então, isso é um incentivo muito bom para capitalizar a nossa bacia leiteira. Agora, em relação ao orçamento, né, geral da União, o senhor tocou no bloco anterior, o governo, se não tomar cuidado, vai incorrer no mesmo problema que originou o impeachment da presidente Dilma, né? As pedaladas fiscais, que já estão aí claras, evidentes. Você vê o seguinte, o orçamento foi votado agora, há pouco tempo. Para quer dizer, a gente para ver a ideia. E nós estamos em crise, uma crise muito grande econômica, uma crise de desemprego, uma crise empresarial, a crise que nós estamos passando pela pandemia. O orçamento foi votado agora. Então, o governo tem um déficit muito grande. Mas, mesmo assim, nós vamos ter agora a antecipação de 50 bilhões que vai ser injetado na economia, com antecipação do 13º, o que vai ser muito bom para o consumo, e também nós vamos ter essa ajuda para as famílias, o auxílio emergencial, que também vai ajudar essas famílias para minorar as suas dificuldades, quase 50 milhões de pessoas. Todo esse dinheiro será dinheiro que irá para o consumo. Mas eu acredito o seguinte, que até meio do ano, metade da nossa população deve estar imunizada. Nós chegamos tarde, a verdade é essa, mas estamos comprando muita vacina, já tem 33 milhões de vacinas que foram mandadas, vários contratos foram feitos. Olha, uma coisa que ficou que estranha, a Alemanha, na União Europeia, eu estou sempre lendo, é uma crise muito grande ainda. A vacina da AstraZeneca foi suspensa lá, depois voltou, eles não compraram totalmente as vacinas. A Alemanha está no maior lockdown da sua história, a França também, a Inglaterra também. Você vê, a Inglaterra, o Reino Unido, teve 127 mil mortos, com uma população de 67 milhões. Quer dizer, praticamente os números são iguais ao do Brasil. A Itália, com 68 milhões de habitantes, já morreu 108 mil pessoas. Relativizando, é o mesmo número do Brasil. Agora, você pega o Oriente, a China, Japão, Vietnã, Tailândia, a África mesmo, não teve essa mortandade muito grande, teve um controle muito grande. Eu não sei também se outros fatores, no caso da África, muitas pessoas dizem que são os fatores climáticos, outras dizem porque tomam muito aquele remédio, o ivermectina, que é usado em inverno, dizem que tem um efeito colateral positivo, porque a África praticamente não teve nada, a região mais pobre, menos alimentada, as pessoas tomam menos vitaminas, etc. Não é verdade? Veja, tem essas coisas que... Pois não. Pode complementar, professor. A gente vê essas coisas. Agora, os países ricos, nós temos esses problemas. Agora, com a eleição do presidente Biden, os Estados Unidos, ele teve a sorte de já pegar a vacina. A verdade é essa, a vacina já chegou para ele, vacinou várias vacinas. E os grandes laboratórios, não é questão de sorte propriamente, não é, professor Marcos? É que o país, com o Biden, reconheceu a ciência e comprou as vacinas que teve uma mas os grandes laboratórios estão lá, quer dizer, os grandes laboratórios estão nos Estados Unidos. Exatamente. Você tem a AstraZeneca, tem o russo, tem o chinês. E a vacina, quando foi liberada pela FDA, foi liberada já praticamente depois da eleição. A eleição já estava decidida. E o Biden, ele
está jogando dinheiro na economia. 250 bilhões de dólares ele está dando de socorro para os estados. 150 bilhões de dólares para o seguro-desemprego. Mas o senhor não acha? Então, isso aí vai buscar, a economia americana vai voltar a crescer, inevitavelmente, porque hoje, Gorete, eles têm 20 pessoas em condições de pobreza absoluta nos Estados Unidos. Às vezes as pessoas não mostram, mas nos Estados Unidos tem uma pobreza muito grande, a região de Chicago, aquela região onde as grandes indústrias automobilísticas fecharam, siderúrgicas fecharam. Sem falar que não tem um SUS lá, não é, professor? Sem falar que não tem um SUS, um sistema único de saúde para atender essas exatamente, pessoas, né? Bem colocado. E lá eles não têm um SUS. O nosso SUS, bem ou mal, funciona. Porque também é o seguinte, agora, o nosso SUS, esses anos, também vem com inúmeros problemas. Você chegava há um ano atrás, um ano e meio atrás, antes da pandemia, o pronto-socorro estava lotado com pessoas no chão, os hospitais lotados, as maternidades sem ter. Por quê? Só o Brasil, só 30% a 35% tem plano de saúde. O resto das pessoas vivem nessa desigualdade. Vai ao médico, aí vai comprar remédios caros, vai passar exames caros, não tem dinheiro. A desigualdade no Brasil é o que acaba com a nossa sociedade. Você chega no setor público, grandes salários e pequenos salários. Você vê na Suécia, só para dar um exemplo, na Suécia, ou na Irlanda, ou na Dinamarca, um garçom ganha, vamos supor, 5 mil coroas. O parlamentar ganha 8 mil. O engenheiro ganha 12 mil coroas. O juiz de direito lá ganha 12. Então, você não tem 5 vezes o salário maior do que o outro. Então, você não tem a desigualdade fomentada pelo Estado. Aqui no Brasil é o contrário. A desigualdade é fomentada pelo Estado. Pois é. E ainda tem a questão das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, não é? Que essas, sim, merecem. Os informais também, não é? As pessoas que trabalham de forma informal, essas pessoas não receberam praticamente nada e a fome está aumentando. Essa desigualdade, a gente está vendo o acirramento dela e vendo sem ver o Estado fazer muita coisa, não é, professor? Então, diante do quadro que nós temos, ainda há a negação, até bem pouco tempo, da ciência, coisa que a gente não via nos outros países que estão vivendo a mesma crise que o Brasil, mesma crise sanitária. Faz diferença acreditar na ciência e não acreditar? Faz. Agora, eu vou dizer a você, sinceramente, eu tomo ivermectina de 20 em 20 dias. Porque eu tenho um grupo de amigos meus que toma como medida preventiva. Eu tive 2 primos meus que se curaram com azitromicina e a hidrocloroquina. Eu tenho 2 amigos meus que se curaram também tomando azitromicina e hidrocloroquina. É comprovado? Não é. É comprovado que a ivermectina ela é profilática? Não. Agora, alguns médicos passam, você vê a própria categoria dos médicos é dividida em determinados remédios. Verdade. Chegou agora o Amazonas, outro acha que esses remédios têm um efeito positivo, outros acham que não tem. Isso é como economia. Economia. Você tem um lado que pensa do lado capitalista, outro pensa mais do lado socialista, do lado diferente. Alguns advogados têm uma teoria de um jeito, outros têm de outro, assim sendo. Então, a própria classe médica, em grande parte, é dividida. Veja se não é verdade. Você pega a televisão. O que não podia acontecer era o próprio presidente pegar a hidroxicloroquina, não é? A cloroquina e dizer, olha, esse é o medicamento, porque não tem essa condição científica para indicar medicação. E no caso, a gente sabe que, na verdade, esses medicamentos, os medicamentos adequados, né, são para as consequências da Covid. Covid não tem remédio para Covid. O remédio não para tem Covid remédio é a para vacina, Covid. né? A vacina, exatamente. O presidente ele não pode passar nada. Primeiro, ele não é médico. Eu estou tomando ivermectina, eu vou dizer aqui, porque eu
Eu fui 15 anos diretor-secretário do Hospital do Açúcar. Eu tenho vários amigos médicos e outros. Alguns colegas disseram, tome. Eu, por exemplo, eu tive 2 primos que ficaram bons com azitromicina, que de vez em quando eu tomo para garganta, para infecção aqui na garganta. E tomaram hidrocloroquina, se curaram. Eu tenho vários amigos que curaram-se com azitromicina e hidrocloroquina. Agora, isolamento, isso. É isso que eu digo a você. Não sei se esse remédio, se é um remédio em que a ciência pode avaliar. Porque outro dia eu estava vendo na televisão, 1.500 médicos assinaram um documento dizendo que esses remédios têm eficiência, têm eficácia. Outro disse que só outro. Aí outros dizem a mesma coisa, a ciência. Sim, mas a ciência não comprovou agora em que as vacinas têm efeito definitivo, elas são até provisórias, não é verdade? Pois bem. Na verdade, as vacinas não são até provisórias, né? Disseram, olha, você pega a Pfizer, por exemplo, ela quer fazer os contratos, quis fazer os contratos no mundo todo, não se responsabilizando pela vida das pessoas. Quer dizer, então, o mundo está com relação... Porque pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa. A ciência foi pega de calça curta, porque uma vacina demora 4, 5 anos de pesquisa para ser... posta. Você vê, desde 1981, quando a AIDS surgiu, já morreram mais de 21 milhões de pessoas. Até hoje não tem uma vacina que possa dizer. Tem o quê? Preventivos, usa camisinha, faz isso, faz aquilo, tal. Então, a ciência, ela vai evoluindo com os fatos do dia a dia, com o correr dos dias a dias, do dia a dia. Você vê, por exemplo, quando houve, na Idade Média, aquela grande pandemia que morreu mais da metade da população da Europa, originária da peste bubônica, a população, uma coisa incrível, o vírus desapareceu anos depois e a população parece que se autoimunizou. A gripe espanhola, depois de 1922, morreram uns 50 milhões de pessoas, depois, parece que depois se autoimunizou, ninguém sabe explicar até hoje. A varíola, por exemplo, acabou quando os espanhóis conquistaram a América, acabou com quase 80% da população indígena, quando Hernán Cortés conquistou o México. As pessoas não veem, mas o que acabou com os indígenas não foi a força militar espanhola, nada disso. O que acabou foi a varíola que eles trouxeram. Eles já eram imunes na Europa e os índios não tinham imunidade aqui, nem sabiam o que era. Morreram quase 80% da população indígena. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, o Frente a Frente está de volta para debater essa questão da pandemia e suas variantes, né? Até já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o economista Marcos Calheiros, que é presidente do Corecon, o Conselho Regional de Economia em Alagoas. Professor, hoje nós sabemos que a economia mundial está em crise por conta da pandemia. Que avaliação o senhor pode fazer sobre, no auge dessa segunda onda, digamos assim, para o Brasil? Qual é a perspectiva que o senhor vê de o país retomar as suas atividades? Qual é a forma, qual é a postura do governo federal
para realmente cumprir com a sua tarefa, que é unificar, coordenar as ações? Bem colocado. Você vê o seguinte, nós já vamos ter uma chance melhor com a recuperação da economia americana, para onde nós exportamos muito, para a União Europeia. Você vê, a Argentina teve uma crise perdeu 9% do PIB ano passado, está uma crise muito séria também já. Então, é importante a vacinação, essa que é primordial, a vacinação. E usar máscara, usar o gel, certo? Aglomerações, as pessoas seguirem os conselhos, esses conselhos, que isso foi usado na gripe espanhola, lá quando terminou a Primeira Guerra Mundial, foi usado. Então, o pessoal acha o seguinte, que se até meio do ano nós tivermos vacinado mais ou menos 50% da população, a gente já está chegando quase nos 60 anos, o que é importante, estamos vacinando mais gente do que a China, do que a própria Itália, do que a própria Alemanha, do que tudo isso. Então, o país pode voltar a crescer. Inclusive, o seguinte, foi importante até aquela reunião que houve do presidente, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, com o presidente do Supremo, para buscar um consenso para determinadas atitudes na área médica, na área econômica, tudo isso. Gorete, a nossa desigualdade é que marca o país. A falta de saneamento básico leva o quê? A falta de água tratada, a falta de energia. Por exemplo, as pessoas dizem, tem muita escola, assim, mas tem escola e os filhos não têm o que comer, os pais não têm dinheiro para comprar a alimentação do almoço ou da janta. Por isso que as escolas hoje já fazem isso. Então, espera-se que o Brasil, esse ano, ele possa crescer 3,5% a 3%, a taxa Selic suba um pouquinho para 5%, o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, que é de 1 a 40 salários mínimos, fique na faixa de 4,80%, o câmbio 5,7%, e mais uma vez teremos uma balança comercial superavitária de 70 bilhões de dólares. Então, esses são números possíveis para o país. Agora, tudo isso depende de quê? Da economia americana voltar a crescer. A economia chinesa, os números são que a economia chinesa possa crescer de 8% a 10%. Existem esses dados. Repare o poder da economia chinesa. Porque hoje a China é a maior economia do mundo. O segundo vem os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França caíram. Hoje a Indonésia já passou, a Índia passou esses países. Repare, o Brasil ficou em décimo. Tudo que se consome no plano financeiro, né, material, tem um carimbo da China. Mas, em se tratando de Brasil, professor, como a gente pode... O senhor falou na desigualdade e a sua tônica é bem apropriada, porque é real a desigualdade social no país. Mas como sair da desigualdade, como equilibrar essa balança social quando as pessoas não podem se isolar porque tem que sair para trabalhar, porque ou não tem uma renda emergencial? O governo cortou em dezembro, quando não deveria cortar, assim como os estados não deveriam ter desarmado os hospitais de campanha, né? Porque a pandemia não acabou. Né? Teve uma baixa de casos, mas a pandemia continuou e cada vez mais forte. Portanto, como conduzir essa questão do isolamento, mas dando às famílias, dando a esse contingente uma condição financeira? Olha, veja bem, você fez uma colocação boa. Por exemplo, nós tivemos as eleições em novembro, ano passado. Todo mundo foi para a rua sem máscara. Milhões de pessoas aqui em Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo, todas as cidades do interior. Nós tivemos as festas de Natal, aí a polícia, as prefeituras tentando brecar, deu as festas de Ano Novo em vários municípios do interior. Rio de Janeiro, aqueles bairros, toda a polícia não vai negar. São Paulo também. Carnaval não teve de rua, mas teve naqueles bairros também. Ninguém conseguiu, na realidade, conscientizar e nem proibir.
esses locais. Porque também tem o seguinte, essas pessoas, grande parte da população não tem do que viver, vive da informalidade, Gorete. Vive na informalidade, vive do Bolsa Família, que é um programa que hoje ajuda muito a essas pessoas mais carentes. E que essas 4 parcelas que o governo deu agora vai dar um alívio também a essas pessoas. Então, o país precisa de programas sociais do tipo Bolsa Família. Contínuo, né, professor? Contínuo, programa social contínuo, sem interrupção. Contínuo. E isso os estados e os municípios também têm que entrarem. Não é só o governo federal que tem que entrar, não. Estados e municípios. Porque a desigualdade é essa marca que a gente vê. Você vê o seguinte, quem mora em Ipanema, no Leblon, não sente nada, mas quem mora na favela, falta água, não tem segurança, não tem nada. O Brasil, como eu lhe disse, é o 11º país mais violento do mundo. Aqueles comerciantes em determinadas regiões têm que pagar a taxa de proteção. Ali. Aí você vê o saneamento básico, grande parte da população não tem saneamento básico. Você chega ali na beira da lagoa, determinados bairros ali, não tem saneamento básico. As pessoas têm que pagar remédios caros. Né, professor? A criminalidade ganha asas, né? Exatamente, a criminalidade ganha asas. Você vê o seguinte, 90% dos crimes não são apurados. 90% dos crimes não são. Pois é, mas diante dessa situação, como o senhor vê, tivemos um corte no sinal do professor Marcos Calheiros, nós vamos chamar agora o nosso intervalo um pouco e vamos tentar reconectar com ele. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Bem, restabelecida a conexão, nós continuamos agora com o nosso Frente a Frente e tem como convidado o professor Marcos Calheiros, ele que é presidente, economista e presidente do Conselho Regional de Economia aqui de Alagoas. Professor Marcos, falemos agora sobre as medidas tomadas pela equipe econômica que podem minimizar os efeitos, dos prejuízos causados pela pandemia, sobretudo ao setor produtivo, ao comércio, a economia, fazer a economia girar. Uma dessas medidas está relacionada à antecipação do 13º salário dos beneficiários do INSS. Como o senhor vê medidas como essas? Olha, essas medidas são medidas que já vêm sendo tomadas há longo tempo. Não foi esse governo, ou todos os governos que entram buscam tomar medidas similares. No caso do INSS, nós vamos injetar na economia aproximadamente 50 bilhões de reais. Ou seja, isso é um dinheiro muito bom, porque esse dinheiro era para o final do ano. O governo nada mais fez do que antecipar agora, para quê? Para estimular o consumo. Estimulando o consumo, vai gerar renda, vai gerar emprego, impostos
consumo de energia, etc. Esse do auxílio emergencial, também acoplado ao Bolsa Família, vai ajudar umas 40 milhões de pessoas, vai dar uma ajuda a esses necessitados. Isso vai ser de fundamental importância para essas pessoas que vão destinar essa parte desse dinheiro praticamente ao consumo. E outras medidas já foram tomadas, como postergação de impostos a nível estaduais, municipais, federais, juros mais baratos para a indústria, para o comércio. Os juros que você falou para a bacia leiteira de 6% também é fundamental. Então, o governo vai utilizando desses mecanismos tributários e monetários para ajudar a economia a tentar se reerguer, a sair dessa dificuldade, dessa recessão. Agora, basicamente, tudo isso tem que vir ao lado da vacinação em massa. Se não tiver vacinação em massa, nós não teremos a volta do crescimento econômico. É como um doente que não recebe a medicação adequada e ele continua doente, né? Ele continua tendo recaídas, né? E as recaídas que nós temos estão relacionadas às aglomerações. E, nesse sentido, fazer campanhas. A gente não vê o governo federal fazer campanhas na televisão para as pessoas não aglomerarem para tomar a vacina. Há que se fazer algum investimento nessa área, professor? Como o senhor vê? Sim, tem que se fazer campanhas nacionais, estaduais, municipais, para evitar aglomerações, para usar o álcool em gel, para usar as máscaras. Isso tem que ser a nível federal, de TV, de mídias eletrônicas, que é muito importante hoje em dia, os governos estaduais, os governos municipais, onde tem rádio, onde tem mídia eletrônica, tudo isso vai levando a consciência ao povo. Você, para ter uma ideia, agora, 48% da população da Alemanha não quer se vacinar, eu vi. 38% da população portuguesa não quer se vacinar, 2 dados que eu peguei da União Europeia. Quer dizer, países do primeiro mundo. Você pega a Alemanha, é o carro-chefe da União Europeia. Então, essa consciência tem que ser levada a toda a população, através de TV, através de rádio, através de mídias eletrônicas. Os estados também têm que se envolver, os municípios têm que se envolverem. Eu acredito agora que com esse encontro que houve do presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo não pode se envolver porque é um poder judiciário, não pode se envolver diretamente, e um presidente da República e um novo ministro da Saúde, teremos novas ideias com relação a novas formas de comunicação da doença com toda a sociedade brasileira. E aí, não só a sociedade passa a ter a credibilidade que até então não existe, como os investidores internacionais passam também a ter essa credibilidade no país para fazer os investimentos, né, necessários à retomada da economia, né? Não tenha dúvida, a retomada da economia é fundamental. Aí você vê o seguinte, nós já estamos chegando, o governador já anunciou que de 65 a 63 vai se vacinar agora, por esses dias. Então, quer dizer, nós vamos chegar mais ou menos a junho, com metade da população vacinada já com a segunda dose. Isso leva as pessoas a terem o quê? A estarem vacinadas. Perspectiva, né? Exatamente, esperança, perspectiva, segurança, mas não deixar de tomar as medidas que os médicos dizem, medidas preventivas sanitárias. Nada de aglomeração, nada de festas, usar álcool gel quando sair de casa, quando voltar, quando for ali, usar sempre máscaras. Então, isso é fundamental. Eu mesmo, quando eu me vacinar, eu vou continuar tendo o meu ritual médico e sanitário que estou tendo. Não vou estar saindo para aglomerações, vou usar, toda vez que eu chego, uso álcool, as máscaras, quando eu vou rapidinho, eu volto, porque eu já sou 60. Então, eu não posso facilitar. Muitas pessoas
morreram, assim, eu tive vários amigos, Gorete, que morreram no Conselho de Economia, morreram mais de 10 economistas, assim. Então, essas coisas a gente não pode, é uma doença em que, como eu disse a você, a gente não tem, vamos supor, vamos dizer assim, a gente não sabe de onde totalmente esse vírus veio ainda. Esse vírus deixa muita incerteza ainda, então a gente tem que se precaver. Outra coisa, quem tem muitos filhos, às vezes os filhos vão para a festa, para a balada, aí chega para quem mora com pais, com avós, muitos pais e avós pegaram o coronavírus através desses meninos. Por quê? Quem tem 20 anos, 18, praticamente não morre. Está provado que hoje raramente morre com esse tipo de vírus. As novas cepas estão atingindo aos jovens, em sua maioria. Os idosos já estão vacinados, né? Pode até pegar, mas vai ter uma densidade muito baixa da doença, né? Exatamente, a densidade será muito baixa, tem muita resistência forte. Você vê o seguinte, uma pessoa como a gente, para levar um corte, passa dias para se recuperar, um jovem desse com 2 dias, o corte já está cicatrizado, então a saúde deles é diferente. Então, eles precisam também ter a consciência de não estar embalada, de não estar em festa, de quando saírem for com máscara ou usar o gel. Por quê? Porque moram com pais, com avós, com pessoas vulneráveis. Exatamente. Professor, eu lamento informar, mas o nosso Frente a Frente chegou ao fim por hoje. Eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação. Algumas considerações? Estamos no minuto final. Não, eu vou só mostrar aqui uma coisa a você, rapidinho. Tem esse livro aqui, My Strength, do professor Frederico Martel. Esse livro eu estou lendo aqui pela segunda vez, e My Strength quer dizer cultura dominante, cultura para todos. O que é que ele mostra nesse livro aqui? A cultura sendo dominada por determinados grupos, por exemplo, em determinados grupos reagindo, ainda que tenha 1.300.000.000 habitantes, tem a Bollywood, os filmes para os grupos dela. A China, com a população que tem, os filmes são voltados para os grupos dela. Música, você para ter uma ideia, toda a música da América Latina hoje é decidida onde é feita, é em Miami, ele mostrando aqui. Então, esses países, o Japão também, buscando proteger a sua cultura. Então, o que é que ocorre? Isso aí evitando o quê? A colonização cultural, que é perigosíssima, a colonização cultural. Que é outro... Só mostrando que quem tiver interesse em ler esse livro mostra exatamente... Interessante, professor. Essa dificuldade dos países reagirem, os países reagirem à colonização cultural. Claro. A nossa identidade tem que prevalecer. Obrigada mais Exatamente. uma vez. E até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, viu? Recomendações a toda a família, viu? Obrigada. Até. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.